pessoas! Eu Zinga aqui. Só pra avisar, esse é um vídeo sobre algumas coisas aleatórias que o Brasil tem de melhor, de maior e de mais interessante comparado com outros países do mundo. Então, sem mais delongas, se inscreve nesse canal pra eu chegar em algum lugar, algum dia. E bora lá. Bem, que São Paulo é grande e populosa, todo brasileiro já sabe de cor e salteado. Só a capital paulista tem 12 milhões de habitantes, o que já é mais do que a gente tem vivendo aqui no Rio Grande do Sul inteiro. A região metropolitana de São Paulo é ainda maior, porque aí são mais de 22 milhões de pessoas. Por isso, além de ser a nossa cidade mais populosa, também é a mais populosa de todo o continente americano. Sim, tem mais gente, inclusive, que Nova York. Então, chupa States! Mas se colocar São Paulo perto de Tóquio, no Japão, aí a cidade parece só mais uma no interiorzão do Brasil, porque Tóquio tem 38 milhões de habitantes. Isso considerando toda a sua região metropolitana, já que Tóquio não é uma cidade assim propriamente dita. No Japão as coisas são um pouquinho diferentes, mas de qualquer forma Tóquio é considerada a maior cidade do mundo. Mas mesmo que seja a maior cidade em número de habitantes, não é a mais extensa em área, porque Altamira no Brasil é a terceira maior cidade do mundo, com quase 160 mil quilômetros quadrados de área, e dá de pau em qualquer outro lugar dentro do Japão e de qualquer outro canto do planeta. A gente só perde a briga no caso para a groenlandesa Sermersooq, com 530 mil quilômetros quadrados, e também a groenlandesa Katsuitsurk, uma coisa, com 660 mil quilômetros quadrados de área. Se você achou estranho esses nomes aí de lugares na Groenlândia, é porque nunca ouviu falar desse lugar aqui no país de Gales, que eu nem me atrevo a pronunciar, mas é popularmente conhecido como Lanfer. Esse é o nome. Significa Igreja de Santa Maria, no fundo do Aveleiro Branco, perto de um redemoinho rápido, e da Igreja de São Tizílio, da Gruta Vermelha. Gente, ainda não tinha inventado a barra de espaço aí. Certeza! Tem um carinha lá da previsão do tempo, lá do país de Gales, que uma vez até pronunciou isso ao vivo em rede nacional. Adivinha? Virou meme. Just up the road from Llanfair Pwllgwyngyll, go get a Quindrobol, Llantysilio, go, go, go. Eles até têm um time de futebol com esse nome. O curioso é que eles nem abreviam isso, eles gostam de usar o nome inteiro mesmo. A gente não chega a ter um nome como esse, com 58 letras e nenhum espaço, que é considerado o nome de cidade mais longo do mundo pelo Guinness Book. Mas pra gente não passar vergonha, também temos uma cidade com nome bem comprido, Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, com 28 caracterezinhos e bem mais pronunciável, né? Convenhamos. Agora, se formos trazer a maior palavra do dicionário português, provavelmente você terá alguma dificuldade em pronunciar. Pneumo ultramicroscópico sílico vulcano coniótico. São 46 letras de puro desespero na hora de falar essa palavra, que na verdade é uma doença que ataca os pulmões que inalaram cinzas vulcânicas. Super assim, ó, específico. Por sorte, a gente não tem muito essa mania de aglutinar palavras como em outros idiomas. Então esse negócio aí de 46 letras só existe porque não acharam um nome melhor. Agora, se a gente for pegar outros países, temos essa palavra em sânscrito, que tem 195 caracteres. A gente seria equivalente a 428 letras. Essa é dita ser a palavra mais longa do mundo pelo Guinness Book, e é uma descrição da Índia por Tamil Nadu, sem nenhum espaço, né? Já no alemão, para representar bem esse povo que não tem barra de espaço no teclado, temos isso aí que você tá lendo aí, ó, que nada mais significa que a Associação dos Funcionários Subordinados da Construção da Central Elétrica da Companhia de Barcos a Vapor do Danúbio. Gente, para que isso? Descomplica, abrevia, né, criatura? Gente, é louco. No dinamarquês ainda tem isso aqui. No holandês tem isso aqui. No groenlandês isso aí. Mas nada disso se compara com o nome químico da maior proteína do mundo, a titina. Eu não tenho nem como colocar isso aqui, senão vai travar o programa na hora de digitar e vai ser uma loucura. Então pesquisa no Google, porque essa nhaca tem nada mais, nada menos que 189.819 letras, o que levaria quase 4 horas para você ler. Quase o tempo de uma viagem a cavalo de São Paulo a Santos. Não que alguém faça isso, mas, né, sempre tem aquele doido que procura um passatempo besta durante uma viagem longa. E por falar em cavalo, se eu te perguntar qual que é o maior mamífero terrestre que existe no Brasil, você diria o cavalo? Bem, eu diria cavalo, né? Ainda mais que
que eu falei nesse bicho agora mesmo, só consigo pensar nele agora. Mas pasme, porque o nosso maior mamífero terrestre é a anta. Ela pode chegar a 300 quilos e até 2,5 metros de comprimento. Já no mundo, o maior animal é a baleia azul, que chega a até 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas. Pensa no monstro que é quase um prédio de 10 andares deitado no chão. Melhor, no mar, no caso, né? Mas se falamos de bichos grandes, vamos falar de pequenos também. Conhece o jacu? Não, ele não é o nosso menor animal. Eu fiz isso só pra te confundir. O jacu é esse pássaro que é responsável pelo café mais caro que temos no Brasil, produzido lá no interior do Espírito Santo. Basicamente, o pessoal dá a frutinha do café pro jacu, ele come, digere, faz seu cocôzinho e nós bebemos com água quente depois. Uma delícia. Tem por vários preços na internet, mas isso pode custar até R$1.000. Acho que é o quilo, provavelmente. É caro. Mas apesar da excentricidade do negócio, esse não é o café mais caro do mundo, porque ainda temos o Kopi Luwak, que também provém do número 2 de um bicho, nesse caso da civeta, que é um tipo de gato. Só que ao invés de alimentarem o civeta com o café, dependia muito da vontade do animal de comer isso. Depois a galera ia lá à caça dos cocôzinhos e vendiam pra gente. Isso não é mais feito porque custava até R$5.000 e nem sempre era garantido que o café ia ser produzido, né? Por isso aí eles começaram a criar esses bichos em cativeiro para que eles comessem café. Ai, perdão a graça. Mas se você gosta de cafés que não tenham passado pela barriga de ninguém, então eu vou te deixar feliz dizendo que o café mais caro do mundo não tem nenhum animal envolvido, mas custa o preço de um Celta 2005. R$15.400 ao quilo. Ele é produzido na Colômbia a até 2.800 metros de altitude em uma região rica em nutrientes de antigas erupções vulcânicas. E caso você tenha se espantado com o preço do Celta, assim como eu, depois do aumento da FIP, saiba que pro Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, isso é troco de mercadinho da esquina, porque com a fortuna de 72 bilhões de reais que ele tem, daria pra levar uns 5 milhões dessas porcaria aí que ninguém mais quer. Mas como diria o próprio Lemann, sonhar grande dá no mesmo que sonhar pequeno. Baita frase, né? Inclusive. E por isso outras pessoas sonharam ainda mais grande. Ou seria maior? Enfim, sonharam mais que ele porque a briga pela pessoa mais rica do mundo tem 2.668 nomes. Os principais são o Elon Musk, da Tesla, da SpaceX e agora do Twitter, que tem mais de 1 trilhão de pilas, o Bezos, lá da Amazon, que tem algo em torno disso, o tio Zuck e o Billzão da Microsoft, do povo, que tem bastante dinheiro no Monopoly da vida real. É muito dinheiro pra pouca gente, né? Se somar o dinheiro dessas 2.668 quase pobres pessoas, daria algo em torno de 60 trilhões de reais, ou seja, 4 bilhões de celtas, que eu tenho certeza que não existe no mercado, e mesmo que existisse, ninguém ia comprar. E eu sei o que você tá pensando agora. Meu Deus, Elzinga! Qual que é o teu canal do Telegram pra gente seguir? Aliás, tanta gente com tanto Celta e tanta gente com pouco ou nenhum. Graças a Deus eu não tenho nenhum Celta, no caso, né? Telegram eu tenho, mas sim, pequeno gafanhoto. A desigualdade do mundo é algo surreal. E o Brasil acaba sendo um dos protagonistas nessa coisa ruim aí. A gente tá no top 10 dos países mais desiguais que existem nesse planetinha chamado Terra. A África do Sul é o pior de tudo, seguido de vários outros países da África e depois do Brasil. Já a Bélgica lidera a outra ponta como o país menos desigual que existe. E por desigualdade, a gente pode entender que a diferença entre o rico e o pobre é gigantesca, mas mesmo assim, aqui na Desigualdadelândia, existem alguns bons exemplos que deveriam ser seguidos, como é o caso principalmente da região sul e de um pedaço da região sudeste do Brasil. Na cidade gaúcha de São José do Hortêncio, um cubículo de 4.000 habitantes é onde fica a nossa cidade mais igualitária. Não tem nenhum multimilionário, nem gente que não saiba ler e escrever, e por isso lá todo mundo vive no mesmo nível, assim como em Botuverá, em Santa Catarina, nossa segunda cidade mais igualitária, seguido de Alto Feliz, São Vendelino e Vale Real, todas no Rio Grande do Sul. É como se todo mundo tivesse só um Celta e vivessem felizes, dando bandinhas ao redor da praça, que na real é o que normalmente se faz nessas cidades pequenas. E só a título de curiosidade, além do título de cidade mais igualitária do Brasil, São José do Hortêncio também tem uma avenida mais comprida que a Via Láctea, praticamente. E essa é a minha deixa para falar que a BR-116 é a maior rodovia do Brasil. Você sabia? Ela começa lá em Fortaleza, no Ceará, e termina na cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, bem na divisa com o Uruguai. São cerca de 4.610 quilômetros de muita estrada para gastar os pneus do seu Celtinha 2005. Mas caso seu veículo não goste de estradas nacionais, então leve ele até a rodovia 1, lá na Austrália, para derreter os pneus nos mais de 14.500 quilômetros de estrada que ela tem. Essa é simplesmente a maior estrada do mundo, seguida da Transcanadá com 12.800 quilômetros e a Transiberiana na Rússia com 11.000 quilômetros. É estrada, né, minha gente? E muitas vezes nem tem tanto chão assim pra
para construir elas. E aí que entram as pontes, né? Algumas tão pequenas que a gente passa por cima e nem vê. Outras gigantemente gigantescas que você acha que nunca vai ter fim, como é o caso da Rio-Niterói, a maior ponte que existe no Brasil, que tem 14 quilômetros de extensão, 9 deles passando sobre o mar. E apesar de parecer grande, é nada comparada a Dalian-Kunshan, na China, com 165 quilômetros, que liga Xangai a Pequim. Deve ter demorado uma vida toda para construir ela, você deve pensar, né? E nada, 4 anos e 10 mil trabalhadores, que é quase 12 vezes mais gente que a população da cidade menos populosa do Brasil, Serra da Saudade, em Minas Gerais. Imagine só você viver nesse lugar que tem 776 habitantes, todo mundo conhece todo mundo e metade é parente da outra metade. Agora imagine viver em na Croácia, que só tem 23 moradores, cenário perfeito para aquele tipo de filme que o visitante é morto da pior maneira possível por um bando de velhos que não tem mais o que fazer da vida, não é? Pior ainda, seria 2 pessoas dessa cidade comprarem uma dessas camisetas da minha loja do shirt que eu tô usando. Já ia dizer que tá todo mundo com a mesma roupa. Imagina 2 pessoas numa cidade de 23 habitantes com a mesma roupa. Mas falando em velhos, sabia que a pessoa que viveu por mais tempo no Brasil foi uma cearense chamada Francisca Celsa dos Santos, que morreu com 116 anos? Essa foi oficializada, mas existe uma mulher indígena chamada Maria Lucimar Pereira, que supostamente nasceu em 1890, tem seus 132 anos de idade e que ainda tá viva e que vive lá no Acre. Isso falando em 2022, tá? E se ela realmente for a mais velha do mundo, por não ser oficializada como tal, acaba perdendo para a francesa Jeanne Calment, que viveu 122 anos e se deslogou do mundo em 1997. Tem um africano também, chamado Natabai Tinsiev, que disputa também esse título, porque ele viveu por 127 anos, mas ninguém registrou nada oficialmente, ainda. Olha, eu não sei se inspirou, mas certamente Raul Seixas pensou nessa galera quando escreveu que nasceu há 10 mil anos atrás. Pensa no que esse povo não deve ter visto. Talvez tenham visto até o Esporte Clube Rio Grande, o time de futebol mais antigo do Brasil, em atividade ininterrupta, nascer lá em 19 de julho de 1900. A Ponte Preta de Campinas, que veio 23 dias depois também. Só talvez não tenham visto a fundação do Sheffield Football Club, lá na Inglaterra, em 1857, o time de futebol mais antigo do mundo. Loucura, né? Tão louco quanto subir no topo do Yacht House de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 282 metros de altura. O maior prédio do Brasil. Ou em breve no One Tower com 290 metros, ou ainda no Triumph Tower com mais de 500 metros, que tá pra sair do papel logo logo. Mas nada se compara aos 828 metros do Burj Khalifa, que ninguém desbancou desde 2010 como o maior prédio do mundo. Mas se você pegar o Burj Khalifa mais os prédios de Santa Catarina, deitar todos eles no chão e enfileirar um atrás do outro, nem assim vai chegar perto ao comprimento do maior túnel do Brasil, aquele que existe lá na rodovia dos Tamoios, em São Paulo, que tem 5.555 metros de comprimento. Dá quase uns 1.500 celtas assim enfileirados um atrás do outro. Parece muito? Então pega o túnel de Lærdal lá na Noruega e faz o mesmo com seus quase 25 km de extensão, ou então o túnel de São Gotardo na Suíça com 57 km, o maior do mundo. No caso esse da Suíça não dá pra botar o Celta porque ele é ferroviário, mas nos outros caberiam 6.600 dessas relíquias que ninguém mais quer, né? Só uma pausinha aqui agora, me segue lá no TikTok que tem mais um monte de curiosidades legais sobre absolutamente tudo do Brasil, só coisa top. Se não gostar, volta pra reclamar, assim como você faz quando o ar-condicionado do seu quarto no hotel não funciona, né? O que seria perfeitamente normal de acontecer num lugar com mais quartos do que gente pra cuidar de tudo isso, como é o caso lá do Solar das Águas Parque Resort de Olímpia, em São Paulo, o maior hotel do Brasil com mais de 1.000 acomodações. Eu não quero dizer que eles têm problemas de ar-condicionado, mas você entendeu a intenção aqui no vídeo, bastante quarto, pouca gente. Enfim, mas mesmo que esse hotel aí pareça grande, saiba que perto do First World Hotel e Plaza, lá na Malásia, ele fica parecendo aquele Airbnb da sua tia que aluga o porão da casa dela, porque esse negócio tem 7.351 quartos, que é o equivalente a ficar 20 anos dormindo todo santo dia num quarto diferente. E quando eu falo na Malásia, qual que foi a primeira coisa que veio à tua cabeça? Eu sei, e é por isso que eu já te digo. A maior cachoeira do Brasil é a Cachoeira da Neblina, que fica lá na Serra dos Órgãos e tem uma queda de 450 metros. Perfeito para você jogar aquele Celta que você tanto ama fora, né? Atenção, não poluam a natureza, ainda mais com o seu Celta, que ela não merece, tá bom? Já as maiores quedas d'água do mundo pertencem às Cataratas Ángel, lá na Venezuela, uma contínua com 800 metros de altura e outras menores que somam 979 metros de muito desespero caso você escorregue lá de cima algum dia. Bem, pessoas, por hoje era isso. Se gostaram do vídeo, passe ele adiante. Se não gostaram, não sei nem por que chegaram até aqui. Comente aí como que eu posso melhorar e o que gostariam de assistir aqui no canal, que eu vou levar cada comentário em consideração. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima.